E Mauro, ontem a gente até passou aquela sua informação sobre o Quinteiro, o Flamengo desistiu do negócio, abriu conversas, mas não prosperou no papo com o Quinteiro, com seus representantes. O Flamengo já saiu do mercado da bola, segue ativo no mercado da bola, vai contratar ainda mais alguma peça, Mauro? Assim, pode ser que contrate, mas também pode ser que não contrate mais ninguém. Contratou o Ayrton Lucas em definitivo, o Varela também, que estava até o meio do ano. Hoje eles anunciaram que fizeram já um contrato até 2025, um pré-contrato, que o contrato dele na Rússia termina no meio do ano. Então já está engatilhado um pré-contrato para emendar no contrato em vigor, que acaba no meio do ano, até 2025. Contratou o Gerson de volta. Agora já acertou com o Rossi, que aí depende agora de uma eventual mudança de posição do Boca para que ele seja liberado antes, mas no máximo, na pior das hipóteses, ele vem no meio do ano para o Brasil. E o Quinteiro foi uma questão de relação custo-benefício. Era um jogador aí de 700 e poucos mil por mês. Para ser reserva, né? Certamente seria reserva. Ele poderia até ganhar a posição, nunca se sabe, né? Mas a priori seria reserva. E o Flamengo já tem um reserva caro, que é o Vidal, por exemplo. O Gerson é um jogador que deve empurrar alguém para a reserva se ele realmente ganhar a posição. Claro que a ideia é ter um elenco bem completo e com reservas bem próximas dos titulares. Mas chegaram à conclusão que seria muito caro. Essa foi a informação que eu apurei. A relação custo-benefício não era boa, mais ou menos isso. Mas eu acho também que existem algumas dúvidas com relação ao jogador pelo histórico de lesões, questões de peso também, que ele já teve problema de peso e tal. Eu acho que eles juntaram tudo num caldeirão e acharam que não. Mas vamos imaginar que o jogador não tenha nenhuma proposta. Ele tem proposta, tem mercado, mas não tem nenhuma proposta que o agrade. E amanhã o agente dele procura e vem com uma outra pedida. Nada impede que eles voltem a negociar. Se chegar com uma outra, digamos, pretensão, de repente eles voltam a falar, mas no momento está parado. E tem muita especulação, né? E tem aquelas coisas ridículas, além do Monitora, que é patético, né? Monitora não é notícia em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Monitora o quê? Isso não é notícia. Notícia não é monitora. Notícia é quando o time se interessa pelo atleta, especialmente quando faz um contato com o clube, ou outro clube, ou com os agentes do jogador, e começa ali, olha, ou faz uma consulta, pelo menos, olha, eu quero saber quanto custa o passe do fulano, eu quero pagar a multa, eu quero levar para o meu time. Aí você tem ali, pelo menos, uma intenção clara de contratação. Monitora não é nada. Aí ontem já colocaram outros nomes. E geralmente quem coloca esses nomes são pessoas que querem valorizar os jogadores. Hoje, você pega qualquer lugar do mundo, você pega jogador que tem, o clube que tem grana para investir, é óbvio que o cara solta um nome, o fulano de tal está sendo monitorado. Fulano de tal vai para as manchetes. Aí o nome se espalha em rede social. É uma propaganda gratuita e é muito fácil. E quem faz isso são jornalistas, que eu acho que trabalham muito mal, nesse caso, e os tais dos influenciadores e tal, que ficam ali propagando o que não é notícia. O que não é notícia. O torcedor que deveria ter um pouco mais de controle de qualidade, sabe? Acho que está na hora do torcedor aprender a filtrar a quantidade enorme de informações, entre aspas, boa parte delas, né? Porque não são concretas. E se o cara fizer pegar um caderninho, anotar a quantidade de nomes especulados, ele daqui a uns 6 meses ele olhar e falar, meu Deus do céu, olha só, fulano no Palmeiras, Beltrano no Corinthians. E às vezes o próprio clube lança isso para... Conselheiros adoravam fazer isso. E às vezes o próprio clube faz isso também para fazer cortina de fumaça. Cristiano Ronaldo né? Exatamente. Você solta uma dessa, aí você não discute os problemas do clube. Exatamente. E no caso do Corinthians tem um detalhe, você vê essa negociação no mínimo controversa do Yuri Alberto, e é enorme cortina de fumaça. Felipe Coutinho, Cristiano Ronaldo, arquibancadas extras no estádio de Itaquera. Então fica falando dessa coisa toda, aí de repente surge o Yuri Alberto, que é um ótimo jogador. Mas a maneira como a negociação foi feita é no mínimo discutível, no mínimo. Mas assim, qual o raciocínio ali que me parece? Quem vai me dar retorno imediato? Esse jogador, ele vai fazer gols, eu vou ganhar jogos com ele. Os outros são muito pro futuro e tudo. Aí não é problema meu, é problema de quem vai estar aqui amanhã, mesmo que seja do meu grupo político. É como você trabalha no Brasil, trabalha, né? A diretoria de muitos clubes, né? O Vampeta que tem o crachá de monitorador. Um dia eu vou trazer, tá lá. Um dia eu vou botar tem notícia aqui, todo dia. Você vai ver, mano, eu vou vir com ele, Amanhã eu vou com ele, sexta-feira. Sextou, amanhã eu vou trazer. Vampeta tá lá no Ninho, liga a TV para assistir um jogo do Campeonato Turco. Vampeta monitora o Ilharão. Eu tava vendo agora o Galatasaray e falei, mas você monitorou o Ilharão, o Icardi, Gustavo Henrique, vários jogadores. E você não sabe, para fechar o caixão, eu vi Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. Estava monitorando também. Para ver quem ia para a Copa do Nordeste. Tudo isso com o ninho ocupado.
Não, vendo o jogo. Tá vendo, mano? Ó, tem uns momentos pra tudo. É isso aí. 2023 já começou com muito amor. Muito jogo. Muito logo. Copa São Paulo, muito jogo, muito jogo. Mas e aí, Fábio Piperno, eu sei que você tá empolgado pra falar de Cristiano Ronaldo no Corinthians, mas sobre o Flamengo, sobre o Flamengo, falta alguma peça nesse time do Vitor Pereira? Não, o elenco já foi um elenco campeão da América do Sul na última temporada. Tá segurando pra falar do vencedor da Cristiano Copa Ronaldo. do Brasil. Então, é um elenco que ele vai se fortalecendo cada vez mais. Ótimo pro Flamengo, excelente pro Vitor Pereira, que vai ter aí talvez a mais vasta mão de obra à disposição dele para fazer uma grande temporada. Eu acho que tá fortíssimo e agindo de forma inteligente, de olho em oportunidades e não em monitoramento. Tem algum jogador bom, enfim, identifica aí talvez alguma escassez em alguma posição, vai lá e tenta buscar esse jogador no mercado. O que não pode, às vezes o clube de futebol, ele às vezes se empolga e acaba sendo um pouco perdulário. Então, já tem, às vezes, 2 jogadores bons para uma determinada posição, vai lá e contrata o terceiro. Não é o caso, o Flamengo não tem feito isso na maior parte do tempo. Eu acho que é um elenco que está muito bem ajustado em todas as posições. O Flamengo tem reservas de bom nível. E outra coisa, o Flamengo é revelador jogador. Então o Flamengo não é o clube que precisa sair para o mercado para buscar o reserva do reserva. Ele provavelmente vai ter isso lá na base, como o Palmeiras tem. E os dois, por conta disso, acabam saindo na frente agora. Fausto Favara falando aí sobre o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. Tá faltando alguma peça para complementar esse elenco do Flamengo? Eu vou usar uma palavra que o professor Luxemburgo adorava usar, o projeto. O projeto do Flamengo foi muito bem montado, né? E não é de hoje, né? É um projeto sólido, né? É um projeto que você não precisa quebrar a cabeça ano após ano para mudar o seu time, reformular o seu time. O Flamengo tem uma base, e é uma base muito forte. É um time titular muito forte, são jogadores no banco fortes, até o time C que o Mauro citou aqui que possa enfrentar o Audax hoje é um time forte comparado com diversas equipes do futebol brasileiro. Uma peça ou outra é sempre muito bem-vinda, até porque saem jogadores, né, desse elenco do Flamengo. Poucos jogadores, poucos protagonistas saem desse time do Flamengo. Isso é muito importante. Jogadores que o futebol europeu poderia chegar e tirar do Flamengo. E o Flamengo tem uma briga boa com esses clubes da Europa. Então, o trabalho foi muito bem feito no Flamengo. Por isso que não sofre ano após ano. Essa história de montar grandes elencos e conquistar 1 ou 2 títulos no ano e desmontar, a gente cansou de ver aqui no Brasil. A gente cansou de ver. O Corinthians era campeão nisso. Corinthians aliás, o Corinthians gosta de fazer isso, né? Montar grandes elencos, trazer grandes jogadores, mas no ano seguinte não conseguir segurar nenhum deles, não segurar a base, né? O que não vem acontecendo com o Flamengo. Então o Flamengo não quebra a cabeça ano após ano. Tem essa tranquilidade de poder sair para o mercado, dar aquela lapidada no mercado e trazer as peças. Lapidada é outra palavra boa, entendeu? Pra não falar monitorar. Mas deu uma lapidada e traz a melhor peça para o Flamengo que vai ser útil para o ano. Esse é o segredo. Assim acontece com o Palmeiras. O Atlético Mineiro eu já não posso dizer o mesmo, mas o Palmeiras e o Flamengo vivem esse momento há bastante tempo. E outro termo legal do mercado da bola, manchete bacana, é aquela, né? Palmeiras se interessa pelo jogador X, mas valores assustam. Ou Palmeiras monitora tal jogador, mas valores assustam. Se o Palmeiras está monitorando e os valores assustam, então não tem negócio, né? Ô Pedro, mas com relação a estaduais, eu concordo. Eu acho que os estaduais, eu sou favorável ao estadual. Eu gosto do estadual, acho que você arrebentaria os clubes do interior que já estão numa tanga danada há muitos anos, você arrebentaria se não tivesse os estaduais. Poderiam pensar em outro formato, de repente se esticar durante o ano, né? Até para ficar mais flexível para os grandes clubes. Você colocar os grandes clubes, aí é uma loucura na minha cabeça, mas numa reta final, porque seria, como diz o Mauro e adora, a cereja do bolo, né? Não sei, você poderia pensar em outro formato para o estadual, mas não acabar. E você pode usar um time B, time C, se você tem condições para isso. Mas você viu o que a CBF fez, né? A CBF agora, a Copa do Brasil do ano que vem, vai ser pelos rankings dos estaduais, não vai ser mais por aquele ranking que tinha, né? Isso aí me cheira, assim, pagamento de compromisso de campanha. Ou seja, vocês me dão um suporte político aqui, vocês, federações estaduais, e eu dou um jeito de valorizar campeonato estadual. Porque tem uma coisa... Às vezes um clube Mas quando grande... não tem acordo, Piperno? Oi? Mas quando que não tem acordo no futebol brasileiro? Não, mas depende, Isso por exemplo... Acordo.
Não, isso é um acordo, mas não é um acordo necessariamente bom. Não. Porque, você vê, por exemplo, tem estado aí que o time grande, o Atlético Paranaense faz muito isso, em alguns outros estados, alguns grandes também fazem isso. Eles meio que abandonam o campeonato estadual. Então vão jogar outra coisa, pensar em Copa do Brasil, vão pensar em Libertadores, em pré-Libertadores, ou seja, ele vai deixando... O Palmeiras, em 2021, o Palmeiras quase nem chega entre os 8. O Palmeiras chegou entre os 8 porque o Novo Horizontino perdeu um monte de jogo. E no final, então o Palmeiras, a vaga caiu no colo. O Palmeiras estava jogando com um time em C, praticamente, nem aí. E aí acabou, enfim, se classificando. Então, isso que eles estão fazendo agora, esse tipo de acordo para 2024, é uma forma também da CBF constranger os grandes clubes que têm essa política de escantear o estadual a participarem do campeonato, com os seus times melhores. Porque imagina, por exemplo, o Palmeiras repetir a estratégia de 2021 e correr o risco de não chegar entre os 8 e aí ficar fora da Copa do Brasil do ano seguinte. O Santos caiu ano passado, o Atlético Paranaense, que costuma jogar com o time reserva. Então, é uma estratégia, sim, para ajudar a federação local. Em troca, obviamente, de apoio político. E a gente sabe que tem time, Mauro César, que muitas vezes prioriza as Copas por conta da premiação e tal, e aí essa medida da CBF de priorizar os estaduais pelas vagas da Copa do Brasil. Você concorda, Mauro? Eu acho que, assim, os estaduais eles precisam ser reduzidos, não vão acontecer nunca. Também acho que muitas vezes, até a questão dos clubes do interior, aí tem o clube do interior que leva o jogo para outro lugar, o time grande não vai jogar no interior. Qual o sentido disso? Eu acho que, até me perguntei agora lá na Europa, eu acho que as federações, já que elas existem, né, elas não deveriam existir, na minha opinião, mas já que elas existem, federações estaduais, já que elas existem, deveriam organizar campeonatos que fomentassem o futebol regionalmente. Ou seja, você pega um estado como São Paulo, um estado grande, muitos municípios, Minas Gerais, que tem mais municípios ainda, cria competições regionais, que se você faz competição regional, você reduz custo, você não tem grandes deslocamentos, você não precisa de hotel, porque você vai, joga e volta para casa, você vai ali num raio de 100, 150 quilômetros, né, faz uma viagem curta, joga, e dali você faz classificatório para chegar numa outra fase, e aí esses times vão se classificar para quê? Para um estadual curto, onde terão a oportunidade de enfrentar os times que têm divisão. Time da primeira divisão, segunda, terceira, quarta divisões. Porque a maioria não tem divisão nenhuma, a maioria está fora. Sim. Não participa nem da quarta divisão. E aí você dá calendário ao longo do ano. A ideia de que, porque o pequeno tem que jogar com o grande. De repente, o pequeno joga em casa um time do interior de São Paulo. Ele vai pegar quem no campo dele em um ano, por conta do Campeonato Paulista? O Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. 2 dos 4, né? Porque 2 ele vai ter mando, 2 ele não vai ter mando. Então, tudo isso para fazer 2 jogos. 2 jogos. Também não pega nem os 4, porque está no grupo dele e não enfrenta. Com esse regulamento, menos ainda. Se fosse todo mundo contra todo mundo, você teria 2. Como é assim, você tem menos ainda. E o Mauro, você De repente, você pegar um grande o ano inteiro. Não seria melhor ter jogo o ano inteiro? Se você pegar, por exemplo, lá, o Moricambe, lá, daquele camarãozinho no escudo, da 4ª divisão, vai ver o número de jogos dele, ele vai ter tantos ou mais jogos que o Aston Villa, por exemplo, que não joga em uma competição internacional. A não ser que ele avance nas Copas em casa, né? Na Copa da Inglaterra. Na Inglaterra, eles têm, inclusive, Copas voltadas para times da 3ª divisão para baixo, para que eles tenham um calendário. Os times jogam, e afinal é um Wembley. A Alemanha tem ligas regionais também. Na Inglaterra, até a 5ª divisão é nacional. A partir da 6ª é regional. E conforme vai descendo, mais regionalizado ou seja, numa área menor para que os times possam jogar entre eles. Os times têm calendário, os times semiprofissionais jogam o ano inteiro. Fazem 45 jogos, 46 jogos por ano. Dentro da sua realidade. Aí, mas quem vai pagar essa conta? As federações têm que pagar essa conta. Já que elas existem, deveriam pegar o dinheiro que elas recebem dos grandes e subsidiar os campeonatos, como pagando juiz, ajudando com despesas de uniforme. Não é banco para ficar guardando. Lógico. Uma rede nova e bonita no campo, um gramado bem cuidado, ou se não tiver condições, um gramado sintético de bom nível, que faça um investimento que dura muitos anos. O clube vai entrar com uma parte, tudo. Criar uma maneira de fomentar o futebol. Aí você fomenta o futebol, você vai ter mais gente jogando, você vai ter jogadores que vão poder ser revelados. Porque essa é a única maneira. O desenho está pronto, gente. É pegar o que faz na Inglaterra e fazer igual no Brasil, numa escala maior. E as federações aí teriam um sentido. Mas, na verdade, elas são meramente políticas, elas não fazem esse trabalho. E os clubes, nós estamos agora em janeiro, quando chegar em março, março, é a partir de março, dependendo do regulamento de cada campeonato. Em março começam os times a ser eliminados dos estaduais.
E muitos desativam seus departamentos de futebol. Com isso, você tem ali 20 e tantos atletas desempregados, toda a comissão técnica, os funcionários, o roupeiro, o massageiro, não tem mais nada. O campo fica largado, de repente apodrecendo lá, se não tiver ninguém para jogar, não tiver divisão de base, não tiver muito pouco, virando capim, né? A grama fica lá largada, não tem quem cuide, tem dinheiro, e o clube fica ali parado ali. Vai ter o quê? Uma quadra de terrão ali para alugar, um campinho de society que aluga para o cara bater uma pelada no final de semana. Se tiver uma piscina, alguém vai lá dar um mergulho na piscina, se não tiver, não tem nada, acabou. E assim vai. Aí chega em outubro, novembro, aí começa a reativar tudo de novo. Vai buscar um caraminguá aqui, outro ali. Tem que ter calendário o ano inteiro. Uma vez eu fui lá em Brasília, me convidaram para ir numa audiência pública no Senado para falar sobre isso. Foi um representante da CBF, algumas pessoas e tudo. Eu fiz uma apresentação exatamente em cima disso. Mostrei como é que é a pirâmide do futebol inglês. Falei, por que não faz igual? Ah, mas a Inglaterra é menor. Pô, mas nós temos federações do Brasil inteiro. Então, cada federação é uma Inglaterra, dependendo do tamanho do estado. E você vai fazer vários campeonatos. Gente, geraria muito emprego. E essa é a manchete que não sai nos jornais, que é: futebol desemprega 12, 13, 14 mil pessoas no período de 30, 40 dias, que é o que acontece ao final dos estaduais. Desemprega mesmo. Paulo, quando você fez essa apresentação, os caras, os senadores, ninguém... Não, as pessoas acharam interessante. Na época eu me lembro até que o Suplicy era senador, e ele foi antes da Copa de 14. E ele fez alguns comentários e tudo, um ou outro falou, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque a CBF não quis fazer, ninguém leva adiante. As federações não estão interessadas, tinha gente de algumas federações também. Quer dizer, era um debate, era uma troca de ideias. E ficou por isso mesmo, vai ficar sempre por isso mesmo. Mas se você pegar essa manchete hipotética aí dos jornais, né? Futebol desemprega 14, 15 mil pessoas no período de pouco mais de um mês, e levasse isso para a indústria automobilística. Imagina, montadoras demitem 14 mil pessoas. Isso é manchete no New York Times. Pô, no Brasil mandaram 15 mil pessoas embora. Por quê? Porque fecharam uma fábrica, porque o carro não está vendendo, porque os impostos, sei lá o quê. O futebol faz isso todo ano, gente. E o Bom Sucesso Futebol Clube foi que levantou esse número lá atrás. E apresentou esse número, e isso foi divulgado amplamente, fizeram lá uma cartilha com reivindicações, e a principal delas era essa, calendário o ano inteiro. Isso nunca foi tratado. Nunca foi tratado. Então o estadual, ele precisava ser uma coisa curtinha, porque ele não vai salvar clube do interior nenhum. O clube tem que jogar direto. Então os clubes da região de Sorocaba, os menores, o clube que chega num patamar X, ele vai jogar com os maiores. Vai jogar na 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, dependendo. Mas você vai ter times ali da região, você vai ter times de cidades próximas que vão jogar sábado, domingo, sim, times até semi-profissionais, como é na Inglaterra. Tem caras que tem... Mas não daria para esticar o estadual, Mauro? Se você... O Campeonato Paulista você estica tirando os grandes clubes e você coloca só numa reta final, próximo ao final do ano. E eles teriam um jogo durante todo o ano, quase. Então, o que eu acho é o seguinte, você pode pegar os times de uma escala logo abaixo dos grandes, que não tem divisão, não está na Série A, B, C, nem AD, e dá a eles esse calendário. Mas abaixo deles tem uma série de clubes menores que tem que ter calendário também. E os calendários são assim, o time está jogando, aí chega numa fase, tem um mata-mata. Geralmente é assim. Aí vai lá, joga perdeu, acabou. É jogo pela sobrevivência. O cara entra em campo pensando assim, se eu perder esse jogo, eu estou desempregado a partir de amanhã. Aí vira o quê? Eu me lembro que acho que foi um misto que jogou aqui com o Santos há alguns anos, na Vila Belmiro, Copa do Brasil, acho que foi um misto. E o Rui Cabeção, que estava desse time, e o Rui Cabeção dá uma entrevista na saída de campo, falando, os meus colegas aqui, eles foram eliminados, o goleiro é porteiro de edifício, o outro ali trabalha de vigia na escola, o outro ali trabalha na padaria, nada contra, mas assim, todos eles trabalham de outra forma, jogam futebol, e no momento que o futebol para, eles precisam desses empregos. E o futebol poderia dar emprego para esse pessoal todo, o ano inteiro. E aí, de repente, uma outra pessoa iria pegar esse emprego de padeiro, de vigia da escola, né, ou coisa parecida, porque tem um monte de desempregado também, tudo quanto é parte do país. Então, o futebol poderia gerar muito mais emprego, mais receita, mas não se olha para isso.